Olá, amigos, domingo, dia 9 de julho, já chegamos aí, né? Ultrapassamos a barreira aí do meio do ano. O tempo está passando muito rápido e nós precisamos nos firmar em Cristo, amados. Ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Nós estamos aí na leitura 649 dias consecutivos, transmitindo a leitura do Guia do Estudo da Palavra. Um guia que facilita o nosso entendimento da Palavra de Deus. O cerne dessa lição é a Palavra de Deus, que é imutável, amados. Nós estamos aí na lição número 3, no terceiro trimestre do ano, discorrendo sobre a carta de Paulo aos Efésios, né? Que é como se tivesse sendo escrita, foi escrita agora para mim e para você. É fantástica essa carta. O título de hoje é Oração e Ações de Graça. Motivados pelas notícias de que os crentes em Éfeso estavam crescendo na fé em Jesus e no amor um pelos outros, talvez essa informação tenha sido compartilhada por Tíquico, né, em Efésios capítulo 6, verso 21 e verso 22, Paulo contou-lhes o quanto orava por eles. A questão número 1 de hoje é: compare os dois relatos de Paulo, na oração de Paulo aos Efésios. O primeiro está lá em Efésios capítulo 1, verso 15 ao verso 22 e capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Que temas os textos têm em comum? Bom, segundo a própria descrição da lição aqui do autor, louvor e ação de graças. Às vezes, nosso padrão de oração tem um tom pesaroso e lamentamos os desafios e os problemas. Os relatos de Paulo em Efésios sugerem que a ação de graças é a língua original da oração. Agradecemos as bênçãos divinas, buscamos discernir Deus em ação em circunstâncias difíceis e o louvamos por sua presença transformadora em nossa vida. Celebramos a graça e o poder de Jesus exaltado, Efésios capítulo 1, do verso 20 ao 23. Somos gratos por abençoar pessoas sob nossa influência. Eis o segredo transformador de Paulo. A oração é a chave do louvor e da ação de graças. Paulo também disse: não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Efésios capítulo 1, verso 16, e veja também Filipenses capítulo 1, verso 3 e 4, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2, capítulo 5, verso 16 ao 18. O que significa orar sem cessar? A leitura aí de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Que nós vamos estar de joelho o tempo todo? Não significa estarmos ajoelhados em oração sempre, mas que abençoados por Deus vivemos com louvor aberto, com o coração aberto ao louvor, à presença e ao poder divinos, buscando sinais que demonstram nossa gratidão a Ele. Significa prontidão para processar as questões da vida na presença divina e buscar o conselho divino, à medida que experimentamos as reviravoltas da vida. Significa não viver distanciado de Deus, mas comprometido com Ele, sempre aberto à sua liderança. Às vezes vemos a oração como uma gentileza, um complemento do discipulado que deve ser exercido quando for conveniente. Paulo ilustrou uma noção bem diferente, amados. Ele levava a sério a tarefa de orar pelos Efésios e fazia agradecendo. Pode constatar aí em Efésios capítulo 1, verso 16 e capítulo 1, verso 3 ao verso 14. E intercedendo por eles. Efésios capítulo 1, verso 17 ao 23 e capítulo 3, verso 14 ao 21. Para ele, a oração é uma tarefa central de fé cristã, ou seja, da fé cristã. Esses versos apresentam um chamado à oração, um convite para considerar o próprio ministério de oração à luz da dedicação de Paulo a ele. Questão de rodapé. Por que é importante sempre apresentar a Deus em oração seus motivos de gratidão? Bom, porque fazendo assim nós honramos o nosso Pai que está no céu, né? Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Gratidão é a chave. Nós somos abençoados quando nós passamos a ter um coração grato a Deus e deixamos de ser pedintes, porque tudo o que nós precisamos, Deus, através da sua palavra, já nos garantiu que nos proveria. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que exerce um poder sobrenatural sobre a nossa mente e sobre o nosso coração.
Que nesse dia, Senhor, nós possamos honrar a Ti e que nós venhamos ter na Tua sabedoria para saber como devemos orar, Paulo. Assim como Paulo, né, como Paulo nos ensinou. Nos ajude, Senhor, a ter entendimento e sabedoria para isso. No nome santo de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço aos meus amigos e abraço aí aos nossos amiguinhos.